pessoal, eu vou conversar agora com o Vitor Hugo, o dono do Fórum SPCine, o cara que manda em tudo no grande evento que está chegando sua quarta edição agora em 2025. Vitor, prazer estar falando contigo. Um prazer, Robledo, e vamos ter que ajustar essa história de dono aí. Vitor, eu sei que o Fórum SPCine foi uma grande conquista da SPCine durante ao longo dessa última década, né? Como é que é a sensação de estar chegando nessa quarta edição? Como é que é parar, olhar para trás, ver essa caminhada que vocês fizeram, principalmente com os aprendizados das três edições anteriores, né? É realmente muito impressionante ver a trajetória do fórum, porque ele avançou, ele cresceu muito exponencialmente, assim. Ele começou com um pequeno evento de 9 painéis. Foi uma ideia da nossa ex-presidente Viviane Ferreira, da SPCine ter um evento próprio. A SPCine já apoia a maioria dos eventos audiovisuais de São Paulo e alguns fora de São Paulo, e a gente não tinha ainda um evento próprio da SPCine. Aproveitamos que o setor ainda estava voltando no pós-quarentena da pandemia de Covid-19, né? Levantamos esse evento para que o setor se reencontrasse. A ideia era algo pequeno e foi então, na primeira edição, mas da segunda para frente foi só dobrando de tamanho. A gente teve em torno de 25 atividades no segundo fórum, mais de 30 no terceiro, e agora a gente está passando de 45 atividades em Tu três vê, dias vão de ser evento ainda. 45 atividades em 3 dias de eventos. Quantos painelistas, quantas pessoas vão estar participando ao todo do evento? Vocês têm esse número já fechado? São mais de 120 especialistas do Nossa. audiovisual do Brasil e do mundo nesses 3 dias circulando pelo fórum. E a expectativa de participação de público, vocês têm uma noção disso? De público único, né, de pessoas Uhum, únicas participando, a gente estima em torno de 1.200 pessoas nos três muita coisa. dias. Aham. E em termos de público, né, de espectadores nas atividades, a gente consegue estimar em torno de 4.000 ou um pouco mais, porque são Que muitas maravilha. atividades. Que maravilha. O Papo de Cinema está muito orgulhoso porque a gente está fazendo uma parceria muito bacana com a SPCine durante esse ano. E a gente, principalmente no podcast, a gente está cobrindo a história desses 10 anos de SPCine. A gente já falou com alguns dos ex-presidentes. Papos muito ricos, aliás. Quem está nos assistindo é só em qualquer plataforma de áudio, ou no direto na nossa plataforma do YouTube, ou no site da SPCine, que tem lá todos os programas para saber um pouco dessa história desses 10 anos. Agora, Vitor, eu queria ver contigo, né? Qual a importância para a SPCine? Tu mencionaste agora, a gente tinha que ter um evento nosso. Mas por quê? Por que é importante para a SPCine ter um evento para chamar de seu? Uma motivação bem interessante mesmo, né? Eu pessoalmente aqui posso compartilhar que eu acompanhei o nascimento da SPCine. Eu estava na inauguração da SPCine, trabalhando no setor privado, e entrei aqui na SPCine em 2021, em março de 2021. E a SPCine ela tem uma particularidade rara entre as empresas públicas e tudo, que ela nasceu de uma demanda da sociedade civil e ela acompanha essas demandas da sociedade civil. O setor audiovisual é muito próximo do que acontece na SPCine. Então, a importância do fórum é a grande oportunidade da SPCine escutar ativamente o setor e formular as nossas políticas a partir desse diálogo, que é algo que a gente já faz desde o nascimento da SPCine, desde a concepção antes da SPCine nascer. A gente, né, o diálogo já acontecia para que ela nascesse e o fórum estabelece esse espaço oficial de escuta da SPCine. Tanto é que a gente, desde o primeiro fórum, compomos a agenda de prioridades para o setor audiovisual, que é esse documento de recomendação do setor para a SPCine, mas não somente para a SPCine, para todo o Brasil, para o poder público, para o setor privado, para as entidades representativas, para as instituições de ensino, de pontos tópicos norteadores do que o setor enxerga como prioritário para ser olhado por Legal. todos esses agentes. Falando especificamente agora da quarta edição, que começa no dia 25, né, na quarta-feira, são 3 dias, como tu falaste, né, 25, 26, 27. Eu tô dando uma olhada aqui na programação e tô vendo que cada dia tem um tema, né, que engloba ali todas as atividades daquele dia. São oficinas, são plenários, são debates, são trocas e tal. O primeiro dia é legado e memória. É um momento, assim, de olhar para trás e ver essa caminhada, é isso? Por ocasião da comemoração de 10 anos da SPCine,
foi algo quase óbvio de olhar para 3 dias de evento e pensar em passado, presente e futuro. Então a ideia é essa. No primeiro dia a gente olha para o legado, para a memória, diagnósticos do que foi feito até agora e tentamos ao máximo que os temas desse dia fossem relacionados com isso. É claro que a Eu, gente tem algumas questões um pouco diferentes por conta de agenda de convidados, mas a essência dos debates é pautada no que aconteceu de lá até aqui. Bom, a SPC não trabalha só com a produção de filmes ou liberação de ruas para as pessoas filmarem, é muito mais profundo do que isso. E no segundo dia, né, que é o tema é transformação e desafios. Transformação e desafios. A gente vê também muitos painéis sobre a questão do público, né, não só do produto, mas do espectador. Vocês veem muito sobre a formação do público, quem é essas pessoas, quem são essas pessoas que vão ao cinema. É importante olhar para o outro lado também, né? Exatamente. Nesse dia a gente fala bastante de internacionalização, mas a gente também fala dessas novas formas de formar público. Um exemplo, né, muito nítido é como a internet traz o público, como a internet, né, a produção de conteúdo para a internet também é audiovisual e como isso impacta no que a gente grosseiramente chama de audiovisual tradicional, né, TV, cinema, como isso impacta. Então, tentamos também trazer essa discussão né, em alta aí e fazer essa conexão mesmo, que a produção de conteúdo para a internet ainda é um pouco distante do restante do setor audiovisual organizado. E a nossa ideia é trazer junto, porque no fim do Legal. dia é a mesma infraestrutura, são os mesmos profissionais que trabalham nas duas coisas, né? Que bacana. Então também é um interesse E, nosso. Bom, e uma coisa que cada vez faz mais parte do nosso dia a dia são as redes sociais, as novas tecnologias. Agora se fala muito da inteligência artificial, tudo. Eu acho que isso é tudo um tema que vocês vão estar abordando no terceiro dia, que é projeção e inovação, né? O que é o futuro do nosso cinema, o futuro da SPCine, o futuro desse público? Como é que dá para com todos os elementos e com essas mudanças que são tão rápidas, né? Como é que se faz esse exercício de projetar o amanhã? Esse é o exercício que a gente tenta fazer em todos os fóruns, em todas as oportunidades, né, de pensar como é que o que a gente quer, primeiramente, né, e como chegar lá. Acho que dois pontos altos desse dia são o painel sobre a formação de público está na infância, sobre a importância de formar público através das crianças, né, o cinema para as crianças é um dos segredos para formar público, é quebrar qualquer tipo de possível preconceito que haja com o conteúdo nacional, já desde a infância. E o circuito SPCine, de novo, né, citado aqui, é muito importante nisso. A maioria os filmes mais vistos do circuito SPCine são filmes voltados ao público infantil. Então, temos um Legal. trabalho bem potente nisso. E a outra coisa é algo bem mais burocrático, que é uma mesa sobre os desafios das novas legislações, né? A gente tem muitas legislações baseadas no formato da obra, e é necessário que a gente comece a olhar regulamentações e legislações voltadas a tecnologias, para que as novas tecnologias cheguem e a gente não tenha leis obsoletas muito rápido, né? Que é o que tem acontecido bastante, assim. Uhum. Então essa discussão vai ser fomentada nesse sentido de pensar como as legislações, as regulamentações podem considerar a transformação muito rápida de tecnologia que a gente enfrenta nesse século, praticamente. Vitor, quem pegou esse assunto agora, que não viu as notícias, não estava sabendo e está ficando a par do fórum agora, e nossa, eu não posso perder. A pessoa tanto pode pegar um passaporte para os 3 dias ou ir num painel específico, né? Tem toda uma modalidade de participação, certo? Muito bom, muito boa pergunta, porque o fórum, né, é um evento gratuito, os 3 dias são totalmente gratuitos. A inscrição é feita para retirada de uma credencial que vale para os 3 dias, então, retirando a credencial em qualquer um dos 3 dias, você Beleza. tem passagem livre em todas as atividades, e para o acesso das atividades, a gente tem a distribuição de ingressos até uma hora antes do início de cada atividade. Então, é preciso ficar atento para os painéis mais concorridos de estar lá com uma hora de antecedência para retirar o ingresso e garantir o lugar. Dias 25, 26 e 27 de junho, agora na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, certo?
Exatamente, todas as nossas atividades começando às 10 horas da manhã, temos atividades até um pouco mais tarde. Também foi uma demanda do público nas edições anteriores, poder ter algumas atividades pós-horário comercial, conseguimos Legal. atender. Segundo dia tem dois painéis bem interessantes aí no final do dia, o própria cerimônia de encerramento e um painel antes no primeiro e no terceiro dia também. Então, a gente está tentando aí alcançar todos os públicos possíveis e todos são muito bem-vindos. A Cinemateca é a casa do cinema brasileiro e é muito significativo para a gente estar fazendo o fórum lá pela segunda vez, pelo segundo ano seguido. Que maravilha. Bom, na Cinemateca Brasileira, então, 25, 26 e 27 de junho, a programação completa está no site fórumspcine.com.br. Tem um hot site específico só sobre a programação do quarto edição do Fórum SPCine. E aqui no Papo de Cinema, que a gente vai estar acompanhando direto toda a programação, com podcasts especiais, com matérias no site, nas nossas redes sociais, também no YouTube, no Spotify, por todos os nossos canais. Fica ligado. Vitor, muito obrigado por esse papo. Eu acho que esclareceu bastante as dúvidas de quem estava ligado e queria saber o que esperar da quarta edição do Fórum SPCine. E a gente se vê aí na Cinemateca, certo? Certamente. Até lá e muito obrigado, Robledo. Sempre um prazer. Eu que agradeço. Abração, querido. Tchau!